Então, oi, gente, boa noite, como estão todos? Estou sentindo a falta de vocês na minha aula, viu? Hoje a gente vai falar, então, da primeira geração modernista, dando sequência à aula da Semana de Arte Moderna. Agora a gente vai dar continuidade no conteúdo das escolas literárias. Vou iniciar a apresentação e vamos de, né? Vocês só me confirmam se vocês estão conseguindo ver direitinho, se tá tudo bem? Tá rolando? Me apareceu sim. Então simbora. Obrigada. Então, assim, vamos contextualizar primeiro, vamos lembrar das coisas que a gente viu na aula da Semana de Arte Moderna. Essa Semana de Arte Moderna, então, ela vai ser o marco inicial do modernismo no Brasil. Ela representou a ruptura com os padrões artísticos e acadêmicos tradicionais. E o modernismo ele vai ser o quê? Ele vai ser um movimento que vai influenciar tanto o âmbito artístico, quanto cultural, quanto político e quanto social também. Essa primeira geração modernista também vai ficar conhecida como fase heróica e vai acontecer de 1922 a 1930. Relembrando que a Semana de Arte Moderna acontece em 1922. A partir dela, vão sendo publicados diversas revistas e manifestos para caracterizar o movimento e suas vertentes. E esse período ele vai ser o mais radical do movimento modernista, justamente por ser o primeiro, né? E também por causa da necessidade que eles tinham em definir o movimento e também em romper com tudo aquilo que veio do passado, tudo aquilo que veio da tradição clássica e acadêmica. E aí vamos ter o grupo dos cinco. Quem são o grupo dos cinco? São os cinco principais autores e contribuintes para a propagação do modernismo e para a constituição do modernismo como movimento. Então a gente vai ter Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta, Tarsila do Amaral e a nossa querida Anita Malfatti, Rainha Injustiçada. As propostas, então, desse grupo, no geral, vai ser a reconstrução da cultura brasileira, partindo de bases nacionais, a promoção de uma revisão crítica acerca do passado histórico do nosso país e a eliminação definitiva do que a gente chama de complexo de colonizados, né? O brasileiro, nesse período, ele era muito apegado aos valores estrangeiros, principalmente aos valores europeus, tanto estéticos quanto culturais, essa coisa. E esse complexo de colonizados ele vai ser um termo utilizado pelo Oswald de Andrade em um de seus manifestos, falando sobre essa questão de como o brasileiro ele se vê sempre como inferior a outros países, principalmente os europeus e norte-americanos, né? E aí agora a gente vai falar sobre os manifestos de destaque, os grupos de destaque. Cada manifesto vai ser referido a um grupo específico desse movimento. Esses grupos, assim, só para a gente explicar da maneira geral, seriam o que a gente conhece como vertentes. Cada um tem a sua ideia principal, cada um tem a sua própria concepção do que seria essa nacionalidade brasileira, esse nacionalismo brasileiro. Porque relembrando, recordando, que a principal proposta, tanto dos artistas da Semana de Arte Moderna quanto os modernistas, vai ser justamente essa questão de qual é a identidade brasileira, como nós podemos nos recriar culturalmente, artisticamente, politicamente, enquanto um país. Então, o primeiro grupo modernista vai ser o Manifesto para o Brasil. O Manifesto para o Brasil ele foi criado pelo Oswald de Andrade, e ele vai ser um movimento mais nativista, ele vai defender uma poesia brasileira de exportação. O que é essa poesia brasileira de exportação? Pegando a referência do nome desse manifesto, Oswald de Andrade dizia que, como o pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro que foi exportado, ele queria que a poesia brasileira também fosse um produto cultural de exportação. Por isso surge esse nome do movimento. Inclusive, eu estou vendo aqui que eu digitei um trem errado, mas eu vou corrigir ele antes de publicar para vocês no Classroom.
É, Oswald de Andrade, então, ele, nesse Manifesto para o Brasil, ele satirizava com frequência as raízes sociais burguesas e acadêmicas. E, ao mesmo tempo, ele vinha pregando o nacionalismo numa linha mais primitiva. O que seria essa linha primitiva? Uma linha de valorização do passado histórico, mas sempre tinha um tom de crítica, um tom de sátira, uma ironia, um sarcasmo para envolver esse nosso passado, como ele dizia, tão glorioso, entre aspas, né? E o ideal desse movimento, então, ele era conciliar a cultura nativa com a cultura intelectual. Eles propunham, né, o uso da língua sem preconceitos, com o intuito também de resgatar todas as manifestações culturais, fossem essas manifestações culturais da elite ou do povo. As principais características desse movimento vão ser a revisão crítica do passado histórico, como eu disse, presença da ironia e do sarcasmo no que envolve a história do Brasil, abandono do academicismo, que vai ser o rompimento com essas vanguardas academicistas, essas vanguardas institucionalizadas, que eram propostas como única maneira certa de representar a arte, vamos dizer assim. Tinha também a valorização da identidade nacional, originalidade e a linguagem coloquial e humorada. Então, a gente vai perceber que os textos desses grupos, as obras literárias, elas vão ser sempre mais engraçadinhas, com uma pitadinha de ironia, vamos dizer assim. O segundo movimento vai ser o movimento verde-amarelismo. Mas, assim, tem uma polêmica bem grande em torno desse movimento, porque, assim, vou falar numa linguagem bem tranquila, espero não ser expulsa, mas eles seriam os bolsominions do passado, sabe? Então, esse movimento do verde-amarelismo, ele vai surgir como uma crítica ao modelo nacionalista do Oswald de Andrade, do Movimento para o Brasil. Eles defendiam o patriotismo em excesso e ele era considerado um movimento que teve uma tendência nazifascista, assim, vamos se dizer. Esse movimento defendia o quê? Um Estado forte e centralizado, além da adoção do nacionalismo ufanista e primitivista. Ele foi liderado pelo Menotti Del Pitte e pelo Cassiano Ricardo. Ele foi um movimento assim meio radical, ele pregava umas ideias meio reacionárias, sabe? E aí a gente vai falar do que é o ufanismo. O ufanismo ele vai ser a principal característica desse movimento. É uma exaltação do Brasil e, ao mesmo tempo, vai ser uma certa hostilidade a tudo que é estrangeiro, sabe? Essa ideologia fascista, ela também estava presente, como eu disse, estava bem presente nesse manifesto. Posteriormente, o movimento verde-amarelismo ele vai receber o nome de Escola da Anta, como uma representação da nacionalidade brasileira, devido ao contexto mítico, né, desse animal na cultura tupi-guarani, a principal tribo indígena brasileira. E o terceiro grupo de destaque do movimento modernista é o movimento antropofágico. Foi um movimento, né, que surge posteriormente a esses dois anteriormente citados, e ele foi fundado pelo Oswald de Andrade e pela Tarsila do Amaral. E ele vai surgir como uma reação ao grupo anterior, à escola da Anta. E ele tinha uma feição mais anarquista, sabe? Eles vinham defendendo que os brasileiros eles deviam adotar uma postura mais crítica diante das influências culturais europeias. Então aqui a gente resgata a memória da proposta dos artistas da Semana de Arte Moderna e até de algumas vanguardas europeias que a gente tratou logo no começo, que com o advento desses novos modelos de expressão artística, todos eles tinham como principal intuito justamente essa ruptura com o passado, essa ruptura com o clássico, essa ruptura com a tradição, vamos dizer assim. E a proposta do movimento antropofágico era de assimilar outras culturas sem copiar. E aí a gente vai pensar, tá, mas o que é antropofágico? Esse termo, ele que, nesse caso, ele vai ser utilizado como uma associação ao ato de assimilar e deglutir.
E então a ideia, em geral, ela vai ser de transfigurar a cultura, principalmente a europeia, conferindo a essa nova forma de expressão um caráter mais nacional, um caráter brasileiro, vamos dizer assim. E dado assim esses grupos, a gente vai ter agora as principais revistas propagadoras do movimento modernista. Então a gente vai ter a revista Claxon, ele foi o primeiro veículo para a divulgação desses ideais modernistas. Essa revista foi uma das principais, porque além de ser a pioneira, né, além de ser a primeira, foi nela que o movimento também começou a ser mais visto, vamos dizer assim. E a segunda é a revista de antropofagia. Essa revista ela vai ter duas fases. A primeira é de 1928 a fevereiro de 1929, e a segunda fase vai ser entre 17 de março e 1º de agosto de 1929. Então agora a gente vai falar da primeira geração modernista na produção literária. Então, uma das principais propostas do modernismo no âmbito literário vai ser a destruição do academicismo. O que é que vai ser essa destruição do academicismo? Vai ser a linearidade, a linguagem de dicionário, a rima métrica, essa linguagem mais tão formal, vamos dizer assim. E as principais conquistas desse movimento vão ser a criação do verso livre. Então, esse verso livre, ele vai ser sem rima, sem métrica, é muito similar com a prosa. Eles tinham preferências por substantivos e verbos no lugar dos adjetivos e dos advérbios. Outro ponto é a mistura entre a prosa e a poesia. E eles iam utilizar uma linguagem mais coloquial, menos formal, vamos dizer assim. E eles iam tratar também, eles trataram de temáticas que elas não eram consideradas convencionais nesse período. Eu preciso que vocês guardem bem isso, porque são as principais características dessa primeira geração. São 3 gerações modernistas que a gente vai discutir com vocês nas próximas aulas. E é um período muito importante, porque isso sempre cai no vestibular. A gente vai fazer uns especiaizinhos também com as principais obras de cada uma dessas gerações, para a gente compreender melhor, né? Então, das características. Vai ser essa questão do nacionalismo crítico e ufanista. Nacionalismo crítico, então, a gente vê no movimento pau-brasil e no movimento antropofágico, e o ufanismo a gente encontra no movimento verde-amarelismo, como eu disse antes. Eles vão ter também a valorização do cotidiano, o resgate das raízes culturais brasileiras, eles criticam também a realidade brasileira desse período. Vamos ter também a renovação da linguagem, a oposição ao parnasianismo, simbolismo e ao academicismo. Vão ter novas experimentações estéticas, renovações artísticas. As produções literárias desse período elas vão estar repletas de ironia, sarcasmo, uma certa irreverência. E essa primeira geração ela vai ser de caráter anárquico, destruidor, justamente isso. Eles chegam para impactar, eles chegam para destruir e romper com todos os paradigmas clássicos e tradicionais e considerados ultrapassados. Além também do uso dos versos livres e brancos. Então agora a gente vai pegar, como exemplo, né? Eu peguei alguns trechos de poemas de algumas dessas características. Então, por exemplo, temos aqui... Gente, tem um pernilongo aqui, pelo amor de Deus. Hein? Eu não vou conseguir matar ele. Tá, então a gente vai ter, por exemplo, aqui agora, esse trecho do poema do Mário de Andrade. Esse exemplo vai representar, então, o nacionalismo nesse movimento. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora. Tá cedinho, a aula hoje vai ser mais curtinha. Vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, exercitarem bem. Então vamos lá. Você sabe o francês? Sim. Mas não sabe o que é guariba? Pois é, macaco, seu mano, que só sabe o que é da estranja.
Então, nesse caso aqui, a gente vai ver justamente essa questão de essa crítica, sabe? A essa coisa tipo, ah, mas você sabe o que é macaco em francês, mas você não sabe o que é macaco, mas você sabe o que é guariba, o que é uma coisa do seu país, uma coisa da sua cultura. Essa coisa de romper, né? Como o Oswald de Andrade diz, essa coisa de romper com a síndrome de colonizados, né? Um exemplo de verso livre, então a gente vai ter esse famoso poema do Oswald de Andrade, que se chama Erro de Português. Então a gente tem: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aqui a gente tem uma clara alusão à carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele retrata como foi o primeiro contato dos portugueses com os indígenas, com os povos indígenas, logo ainda na... Não vou chamar de descoberta, porque a gente já sabe que não foi o descobrimento do Brasil, né? O Brasil já era habitado. Mas no início da colonização, então, teve muito desse estigma de que os povos indígenas eles não eram civilizados, eles eram considerados selvagens. Então, nesse poema, o Oswald de Andrade ele vai resgatar um pouco dessa mágoa, um pouco desse estigma que foi por tanto tempo atribuído às minorias, dizendo, olha, que pena, se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Além de que a gente pode perceber, eu quero que vocês se atentem bastante nessa questão do verso livre, é a construção disso. A gente repara que não tem uma métrica, não tem coisas rimadas, não tem mais aquela linguagem tão formal, tão preocupada com a forma da linguagem que a gente via no parnasianismo, por exemplo. É quase que como se alguém te contasse uma história, sabe? Essa é a prosa. É uma história contada em versos. Próximo exemplo, a gente tem aqui o poema Liberdade de Criação, do Manuel Bandeira. Eu peguei dois trechos, ficou um pouquinho apertadinho, mas dá para ler. Bom. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Eu quero o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. O lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. A gente vê muito presente nesse texto a questão do desprendimento, né? Do desprendimento, do rompimento com esse academicismo que impunha quase que uma fórmula artística de como se deveria representar a arte, como se deveria representar os seus sentimentos artisticamente. Era quase que um livro de receitas. A gente vê quais movimentos eram mais aceitos e quais movimentos não eram tão aceitos. E acho que é importante de eu falar para vocês, assim, de maneira bem geral, que a gente vai tratando das escolas literárias. No caso, eu e o Franklin optamos por não fazer isso cronologicamente, depois vocês vão entender isso. Mas a gente vê muito disso na escola, dessa questão da cronologia, e a gente tem a sensação de evolução, como se os estilos literários eles fossem evoluindo até chegar onde estamos hoje em dia. Só que não é sobre isso. Muitos desses estilos literários eles vão acabar surgindo ao mesmo tempo, mas cada um tem a sua devida importância. Não é como se eles fossem superados a partir do tempo, sabe? Então, voltando, né? Recapitulando, que senão eu me perco, eu dou umas viajadas. Mas essa questão da liberdade de criação, a gente vê aqui que é esse rompimento, sabe? Eu não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Eles acreditam, os modernistas acreditavam que esse movimento deles era justamente isso, era uma
uma libertação arrasadora, que nem sempre era bem vista pela sociedade. A gente tem que ter isso em mente. Eles eram como jovens fazendo bagunça para aqueles que foram criados na tradição. Só que foi um movimento muito importante para constituir essa questão da nacionalidade brasileira, que era uma coisa que precisava ser construída, sabe? E aí, para finalizar, eu peguei 3 exercíciozinhos aqui para ver com vocês. Eles já estão resolvidos, eu vou ler para vocês, vou dar o gabarito, fazer um comentário, mas eu vou deixar para vocês alguns outros exercícios para a gente se atentar a isso. E na próxima aula eu pretendo falar com vocês sobre as principais obras, né? Eu e Franklin vamos combinar direitinho como é que a gente vai fazer para tratar das principais obras modernistas. Para quem quer fazer FUVEST, por exemplo, tem livros obrigatórios a serem lidos, por exemplo. E para quem vai fazer Enem, é interessante da gente saber interpretar um texto, da gente conhecer essas principais obras, justamente para quando cair uma questão, você saber bater o olho e identificar o que é aquilo, sabe? Então vamos lá. O primeiro vai ser: a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, inaugurou o movimento modernista no Brasil. A primeira fase do modernismo literário brasileiro, que durou de 1922 a 1930, teve como principal característica: nós temos A, o uso de poemas de forma fixa, como soneto; B, linguagem rebuscada e acadêmica; C, valorização das raízes culturais brasileiras; D, pessimismo e oposição ao romantismo; ou E, foco em temas relacionados com a colonização. Prestou atenção? Você sabe qual que é? Você bateu o olho e falou, agora eu sei? Pois se você chutou que era a letra C, você acertou. A alternativa correta vai ser a valorização das raízes culturais brasileiras. Eu tô falando com voz de leilão. Mas é justamente isso que eu apontei para vocês. A gente tem que ter em mente essas principais características, saber identificar qual caso é qual caso. E nesse caso vai ser a valorização das raízes culturais brasileiras, porque o modernismo ele vai surgir justamente como isso. Vai ter característica nacionalista, patriota, essa coisa do que é brasileiro, o que é nosso, sabe? O que nós construímos, o que é nosso. O segundo vai ser: a primeira geração modernista ficou conhecida como fase heróica por tentar criar uma identidade mais brasileira, se afastando dos moldes europeus. Assim, houve diversos grupos, revistas e manifestos que foram criados nesse momento, exceto. Então, aqui nós vamos ter a pergunta principal: quais foram os diversos grupos, revistas e manifestos que eu citei para vocês ali no começo, exceto um? Então a gente vai ter A, Movimento Verde e Amarelo, ou Movimento Verde e Amarelismo, ou ainda Escola da Anta; B, Revista Claxon; C, Movimento Pau Brasil; D, Movimento Antropofágico; e E, Poesia de 30. Pensou? Com carinho, você leu, você me ouviu, você sentiu a revelação aqui a partir da minha voz e falou, meu Deus, a alternativa errada é a E. Exatamente isso, é a E, porque a Poesia de 30 vai ser justamente da segunda, terceira geração modernista, não lembro. Mas a Poesia de 30 a gente vai ler uma antologia bem legal dos poemas do Drummond, acho que vocês vão gostar. E a última vai ser: após a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922 na cidade de São Paulo, o movimento modernista brasileiro começa a despontar no cenário cultural e artístico do país. Sobre a primeira geração modernista, é correto afirmar que A, a produção literária da primeira geração modernista era intimista, regionalista e urbana. B, os escritores desse movimento buscavam uma poesia mais equilibrada e preocupada com a palavra e a forma. C, a primeira geração modernista constitui um dos melhores momentos da ficção brasileira. D,
A intenção dessa fase esteve relacionada com a denúncia social, o engajamento político, e essa fase esteve marcada por duas tendências, a destruição e a construção. Pensou de novo, se sentiu iluminado novamente, super capaz e inteligente. Eu sei que se sentiu, se não sentiu, tá tudo bem também. A alternativa correta, então, vai ser a letra E, justamente pelo que eu vim falando com vocês. A tendência da destruição e construção. Os modernistas, então, eles pensavam em destruir para construir. Então, vamos destruir tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que não nos representa, e vamos construir a nossa identidade nacional. Vamos construir quem nós somos enquanto uma nação. A aula de hoje foi bem breve, bem rapidinha, mas eu dei uma boa sintetizada para ver se vocês entendem, compreendem, né, o que foi essa primeira geração modernista. Nossa próxima aula, então, vai ser sobre a segunda geração, posteriormente a terceira geração. E aí, ao final, nós vamos fazer um comentário muito breve, não muito breve, né? A gente pode ter uma discussão bem detalhada sobre as principais obras de cada geração. Vou deixar um documento para vocês com os exercícios, se vocês puderem fazer, vai ser bem interessante. E eu vou deixar também uma indicação de três livros que a gente encontra PDF na internet, porque está no acervo da Biblioteca Nacional. Vou deixá-la para vocês. Eu espero que todos estejam bem, que vocês estejam bem, sabe? Que esteja todo mundo bem. Se não tiver, a gente supera, que vai dar tudo certo. Eu nem perguntei para você, Horácio, ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Eu não tô conseguindo te ouvir. Acho que tá com o microfone desligado. Não tem problema não. Eu acho que deu algum problema no microfone dele mesmo. Deve ter dado. Mas me Mas manda eu no vou. chat se você tem alguma dúvida. Tá tudo bem? Você acha que tá completinho? Tá rolando? Ah, então tá bom. Espero que você conserte seu microfone logo, porque eu adoro quando você participa da aula, Horácio. Meu dia fica até assim, feliz. Tá bom? Então é isso, gente. Até daqui 15 dias, semana que vem com o Franklin. Espero que todos fiquem bem. Amiga, se você quiser parar a gravação.